Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Matheus Alecrim, eu sou professor de Direito Civil e hoje a gente vai tratar sobre o início da personalidade jurídica da pessoa física, né? Algumas observações, considerações a respeito deste instituto, tá? Num papo mais descontraído, mais objetivo, tá? Voltado para o pessoal que quer revisitar esse assunto e para o pessoal que está buscando aí a revisão para a prova da OAB. Então vamos lá. Pois bem, minha gente, o início da personalidade jurídica da pessoa física vai estar localizada no artigo 2º do Código Civil. Ele fala aqui, ó, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, ou seja, o início da personalidade jurídica da pessoa física se inicia no nascimento com vida, né? E aí, acabou o assunto, a gente já falou sobre o início, né? Quando que se inicia, é nascimento com vida. Mas seria muito bom se o direito ele fosse assim simples. Não é? Ia facilitar a vida de todo mundo. Mas ele não é tão simples quanto a gente imagina. O que a doutrina vai falar desse nascimento com vida? Né? A lei vai falar que é nascimento com vida. Mas o que a doutrina fala sobre nascimento com vida? A doutrina vai falar o seguinte: se por acaso for expulso do ventre materno e respirar, a pessoa adquire personalidade jurídica. Se a pessoa, no caso, o bebê, for expulso do ventre materno e respirar, ele vai adquirir personalidade jurídica, tá certo? Se é expulso do ventre materno e respirou, adquiriu personalidade jurídica, tá bom? Ainda que seja por uma fração de segundos essa respiração, se apenas respirou uma vez ou se só foi meia respiração, ele vai adquirir personalidade jurídica, tá certo? Porque é no momento em que a pessoa nasce com vida. E o nascimento com vida, para a doutrina, é a expulsão do ventre materno mais a respiração, tá certo? Bem, só que há casos em que é muito difícil a gente realmente precisar se o bebê ele chegou a respirar ou não. Ou seja, se ele chegou a adquirir personalidade jurídica ou não. Para esses casos em que é muito difícil a gente realmente determinar, precisar se o bebê ele chegou a respirar ou não, é que a gente vai ter esse exame aqui, ó, o exame da docimacia hidrostática de Galeno. E o que consiste esse exame aqui, Matheus? O que o pessoal faz para identificar se o bebê respirou ou não, né? Chegou a respirar? Bem, é um exame que eu falo para vocês muito complexo, é um exame aí que envolve várias técnicas e equipamentos de última geração. Tô brincando. É um exame bastante simples, tá? Mas bastante eficaz para a gente ver se o bebê ele chegou a respirar e adquirir personalidade jurídica. Consiste em você, no meio aquoso, aqui no meio aquoso, ignorem um pouco a qualidade do desenho, que eu não sei desenhar com o mouse, tá, minha gente? Aqui no meio aquoso é depositado os pulmões do bebê. Você chega aqui e deposita os pulmões do bebê nesse meio aquoso, certo? Você insere aqui. Caso o pulmão ele flutue, se ele flutuar, é porque ingressou ar. Neles ingressou ar. Caso ele afunde, não ingressou ar nos pulmões, ou seja, o bebê não chegou a respirar, então não adquiriu personalidade jurídica. Mas aí tu vai me falar, Matheus, mas é muita coisa. É muita coisa para me lembrar na hora da prova. Docimacia hidrostática de Galeno, se ele flutua, é porque ingressou ar, então adquiriu personalidade jurídica. Se ele afunda, é porque não ingressou ar. Como é que eu vou lembrar disso? Bem, lembre-se de quando você era bem pequeno, né? E seus pais, eles colocavam boias em você, boia de braço, né? Boia de cintura, colocava boias em você para que você não morresse afogado, né? De preferência. E eles colocavam essas boias em você, e essas boias são o quê? Cheias de ar. Se elas são cheias de ar justamente para que elas possam flutuar e
elas fazerem a sua função, né, que é boiar. Logo, se o pulmão estiver cheio, ele vai boiar. Certo? Então, o bebê adquiriu personalidade jurídica. Caso ele não esteja com ar, ele vai afundar. Mas, Matheus, por que isso é tão importante? Por que é tão importante a gente determinar se um bebê ele adquiriu personalidade civil, personalidade da pessoa física? Por quê? Por que é tão importante saber que ele adquiriu essa personalidade? Eu vou lhe dar um exemplo bem claro para vocês entenderem por que é tão importante. Inclusive, tem um exame para a gente saber disso. Para fins sucessórios. Porque se o bebê ele chegou a viver e a mãe morre no parto, a linha sucessória que vai se seguir é completamente diferente se por acaso ele não tivesse sequer chegado a adquirir personalidade. Bem, dito isso, né, vamos para algumas pegadinhas da sua prova. O que pode cair na sua prova da OAB, ou na sua prova da faculdade, sobre esse assunto que você pode, né, ser cobrado, ou que você pode escorregar? Bem, deixa eu pegar aqui a caneta. Bem, na sua prova, eles podem colocar uma questão dizendo que para que se adquira a personalidade jurídica, a pessoa precisa ter uma vida viável. Uma vida viável. Como assim uma vida viável? Quer dizer que você nasce e você tem condições suficientes para seguir a sua vida. A sua vida ela tem condições suficientes para conseguir se manter. Certo? Se por acaso você encontrar com alguma questão que fale sobre precisa ter vida viável, certo? Não tem nada a ver. Não precisa ter uma vida viável. Geralmente você até encontra umas questões assim, né, para que adquira a personalidade jurídica, além do nascimento, você precisa ter uma vida viável, precisa ter um laudo de uma equipe médica multidisciplinar, certo? Atestando que aquela vida é viável. Não tem nada com isso, tá? Então, se aparecer vida viável como um requisito para a sua prova, para que se adquira a personalidade jurídica, certo? Está errada. A segunda observação diz respeito à questão de nascer e precisar de um prazo mínimo, tá certo? Cadê aqui? Cadê a caneta? Nascer em um prazo mínimo de vida, certo? A segunda condição é de se ter um prazo mínimo de vida. Não precisa de um prazo mínimo de vida, tá certo? Seja ele de qualquer tempo. Seja de 1 hora, 2 horas, 1 semana, 5 dias, 1 mês, 1 ano. Não tem prazo mínimo para você adquirir a personalidade jurídica, tá certo? Se na sua prova cair alguma coisa dizendo que não, né, o momento de aquisição da personalidade jurídica é apenas depois de 24 horas de nascido. Não é, é no momento do nascimento. Uma outra coisa que pode cair na sua prova é que fala que para adquirir a personalidade jurídica precisa ter forma humana. Meio bizarro isso aqui, né? Precisa ter forma humana. Alguns livros de doutrina, né, falam dessa questão aqui, certo? Que precisa ter forma humana, tá bom? Então, desculpe, que não precisa ter forma humana, tá certo? Alguns livros eles chegam nessa questão falando que também não precisa ter forma humana, tá? É meio óbvio, né, falar sobre isso, mas é algo que a gente precisa colocar aqui em prática. E o último é que não precisa, certo? Para que você adquira a personalidade civil, que corte o seu cordão umbilical, tá certo? Não precisa ter corte do cordão umbilical, tá bom? Já foi cobrado em prova, né, que para que se adquira a personalidade jurídica, não basta o nascimento com vida, precisa ter o corte do cordão umbilical. É somente nesse corte que a gente adquire a personalidade jurídica, tá certo? Não tem nada a ver, certo? Inclusive, né, a alternativa ainda fala de que antes de que se corte o cordão umbilical, o bebê ele é considerado um bem acessório que segue a própria sorte da mãe, tá? Não tem nada a ver, tá bom? Nasceu com vida, independentemente do corte do cordão umbilical, ele possui personalidade jurídica, tá bom? Bem, agora que a gente já viu, né, algumas pegadinhas aí que podem cair na sua prova, vamos ver agora uma questão que diz respeito ao registro de nascimento, tá bom? Só apagar aqui rapidinho. Aqui, ó, nossa última observação, registro de nascimento,
tá bom? Registro de nascimento. Por que eu estou colocando isso como observação aqui? Porque a gente viu que o início da personalidade jurídica ela se dá com o nascimento com vida. A gente viu que é nascimento com vida, certo? Para a doutrina, a gente viu até o exame que é realizado para constatar o nascimento com vida e a gente viu também algumas pegadinhas na prova, algumas questões que a prova ela coloca, né, alguns requisitos a mais aí para que se adquira a personalidade jurídica que a gente já tratou e que se cair você já vai estar atento aí, né, para poder não errar a questão. Estou trazendo aqui o registro de nascimento porque é uma questão que confunde muito, tá bom? Vou fazer aqui uma linha temporal para vocês entenderem melhor. Aqui a gente tem o nascimento da pessoa e aqui, depois de alguns dias, a gente tem o registro de nascimento, tá bom? E por que eu estou colocando isso aqui nesse momento, né, como uma observação importante? Porque o início da personalidade jurídica vai se dar no momento do nascimento com vida, minha gente. Tá certo aqui, ó, nascimento com vida, tá bom? E não há nada mais falar sobre isso. E não no registro de nascimento, tá bom? Só que muita gente confunde, dizendo que a personalidade da pessoa, ela começa no registro de nascimento. Certo? E pode ser que caia isso na sua prova também, certo? Como uma pegadinha. Por quê? Porque o registro é quando se inicia a personalidade jurídica da pessoa jurídica, não da pessoa física. A personalidade jurídica da pessoa física, que a gente está estudando agora, se inicia no nascimento. Ou da pessoa jurídica que se inicia no registro. Tá certo? Bem, dito isso, vou lhes dizer o seguinte. Do nascimento até o registro, certo? Do nascimento até o registro, duram dias, certo? Geralmente as pessoas não são registradas no mesmo dia em que nascem, tá certo? E por que isso não acontece? Bem, né, isso não acontece porque o seu pai, né, está lá completamente, né, feliz, né, em lhe ver, está extasiado, né, de felicidade. Sua mãe está debilitada, claramente, por causa do parto. Né? Ninguém pensa em registrar naquele dia. Ninguém pensa em registrar no dia que você nasce, tá bom? E aí, o registro geralmente acontece dias depois do seu nascimento. Como é que acontece isso? Bem, no momento da alta hospitalar, certo? Os seus pais eles recebem uma DNV. O que é uma DNV? É uma declaração de nascido vivo. DNV, certo? Uma DNV. É uma declaração de nascido vivo. O que essa DNV vai dizer? Olha, ela vai dizer, vai atestar que você nasceu da sua mãe. Literalmente é isso, tá certo? É que ele vai atestar que você nasceu, né, daquela mulher que, porventura, é a sua mãe. Ah, mas e meu pai? Bem, o seu pai ele vai pegar essa DNV, tá certo? Ele vai até um cartório, certo? Para lhe registrar, para lhe reconhecer, né? Ele vai chegar no cartório e vai lhe reconhecer voluntariamente, tá certo? Como o seu filho vai entregar a DNV, né, que declara, né, a sua mãe como sua mãe, né, e vai lhe reconhecer voluntariamente, tá certo? O registro de nascimento, então, que acontece dias depois, pode acontecer alguns dias depois, uma semana depois, 2 semanas depois, até muito tempo depois, né? Tem pessoas, né, que em locais de difícil acesso, né, que em locais realmente bastante necessitados e pobres, tem pessoas que elas só vão se registrar realmente, né, só vão ter a sua certidão de nascimento depois de muito tempo. Então, saiba que para a sua prova, o início da personalidade jurídica se dá no momento do nascimento, tá certo? Logo, o registro de nascimento, ele é um ato meramente declaratório. Declaratório de quê? Do seu momento de aquisição da personalidade jurídica, do seu nascimento, com efeitos ex tunc, ou seja, com efeitos retroativos. Ah, Matheus, eu quase não lembro o que é ex tunc, ex nunc, né, a diferença, o que é efeitos retroativos, o que são efeitos daqui para frente. Né? Quando eu era estudante de Direito, né, na faculdade, eu tive um professor muito interessante, muito engraçado, que ele falava o seguinte, para a gente lembrar.
Ele falava, olha, efeitos ex-tunc e ex-nunc, para você nunca mais esquecer na sua vida o que são efeitos retroativos, né, ou são efeitos, né, desse momento para frente. Ele falava o seguinte, ex-tunc, testa, se você bate na sua testa, sua cabeça vai para onde? Sua cabeça vai para trás. Se você bate na sua testa, a sua cabeça vai para trás, né? Testa, ex-tunc. Aqui, ó, testa, tunc, certo? Se você bate na testa, sua cabeça vai para onde? Para trás. Logo, efeitos retroativos. E ex-nunc. Ex-nunc é se você bate na sua nuca, aqui ó, nuca, nunc. Você bate na sua nuca, a sua cabeça vai para frente. Logo, os efeitos eles só são dali adiante. Logo, o registro de nascimento é um ato meramente declaratório da sua condição, aqui no momento do seu nascimento, com efeitos ex-tunc, ou seja, efeitos retroativos. Então, recapitulando o que a gente viu hoje, a gente viu que a personalidade jurídica se dá com o nascimento com vida, tá certo? O nascimento com vida se configura na expulsão no ventre materno mais respiração, tá certo? Respirou, adquiriu personalidade jurídica, inclusive existe o exame de medicina legal, né, chamado dosimetria hidrostática de Galeno, que comprova se o bebê chegou a respirar ou não. A gente viu também que existem algumas pegadinhas que podem cair na sua prova, né, alguns requisitos a mais, né, para se adquirir a personalidade jurídica, como forma humana, corte do cordão umbilical, como o laudo, enfim, e que a gente viu que não precisa, tá certo? E a última observação que a gente viu foi sobre o registro de nascimento, e a gente precisa estar atento de que o momento de aquisição é de fato o nascimento, não no registro de nascimento. O registro é um ato meramente declaratório do nascimento. Tá bom, minha gente? Gente, então, é isso que eu queria falar para vocês, tá certo? A gente acho que conseguiu ver algumas coisas legais aqui, a gente conseguiu revisar bem, eu fiz um apanhado bem geral aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido entender, reforçando aí os pedidos, né, que a gente sempre pede, né? Por favor, deixa o like se te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, compartilha, fala para os amigos, para aquela pessoa aí que está com a dificuldade de passar na OAB, vai que, né, os meus desenhos aí ajudam, né? Pode ser que meu desenho seja tão ruim que a pessoa lembre do meu desenho horrível e lembre que o pulmão, né, ele boia ou não boia, né? Se adquirir, boia, se adquirir, não boia. Então, minha gente, é isso. Queria deixar para vocês aqui o meu agradecimento também, porque eu gosto muito de dar aula, é uma coisa que eu amo fazer, e eu estou começando, então também queria me desculpar também por talvez uma eventual má edição ou alguma coisa nesse sentido, tá bom? Mas o que eu estou fazendo aqui é de todo o bom coração, tá bom? Espero que vocês gostem e ajudem de alguma forma. Tchau!